Geralmente as pessoas dizem assim: ah, o melhor jeito de aprender inglês é como os bebês aprendem. Legal, isso está certo. Porém, quando os adultos, os jovens e até adolescentes vão para as escolas de inglês aqui no Brasil, a maioria delas utiliza um método arcaico que não é baseado na maneira como a criança adquire, né, ou tem essa aquisição de linguagem. Então, a gente tem uma disparidade. De um lado, você sabe que a melhor forma, ou já ouviu falar, né, que a melhor forma de aprender um idioma é como um bebê aprende a falar, ok? Mas na prática, as escolas estão colocando um método arcaico à disposição do mercado. E o que acontece? Quando você fala, eu estou aprendendo inglês, geralmente as pessoas dizem assim, eu sei algumas frases, né, decoradas, ou eu consigo traduzir algumas palavras, eu consigo traduzir algumas coisas que eu ouço. Então, aqui no Brasil, as pessoas linkam muito tradução com o aprendizado do inglês, por exemplo. Mas isso vale para qualquer outro idioma. Eu, por exemplo, tenho dificuldade em ter professores de francês online aqui no Brasil, porque a maioria quer fazer tradução, não ensinam com um método internacional mais evoluído. E a gente vai falar sobre isso. E o que acontece? Se você fica fazendo traduções, você não flui no idioma, porque fluência, obviamente, vem da palavra fluir. É por isso que alguns estudos feitos aqui no Brasil, revelou que 95% dos brasileiros não falam inglês fluentemente. Quem descobriu isso foi a British Council. Depois você pode pesquisar. Também teve um outro estudo divulgado pela Money Times, que revelou que esse número é maior. 99% dos brasileiros não falam fluentemente o inglês. Vamos fazer uma análise aqui. Se tem uma maioria que não fala inglês fluentemente, mesmo estudando, onde é que eles estão aprendendo esse inglês? Aí você olha para a maioria das escolas e qual é o método que está sendo usado? Eu vou te dizer, é o método da tradução. Então, esse método da tradução, que é largamente utilizado aqui no Brasil, está produzindo uma maioria de brasileiros que, apesar de estudar durante bastante tempo o inglês, não fala fluentemente. E aí o que está acontecendo, gente? Tem uma minoria que está utilizando provavelmente um outro método. Não existem estudos ainda que mostrem o que está acontecendo aqui no Brasil. Por que essas pessoas não estão aprendendo inglês fluentemente? Mas eu tenho uma opinião baseada na minha experiência e também na observação na sala de aula. Eu acredito que esse método arcaico da tradução está atrapalhando, é o principal fator que atrapalha os brasileiros de falarem inglês fluentemente. E sabe por que isso acontece? Quando você foca na tradução, você não treina o seu cérebro para se comunicar diretamente em inglês. Eu vou fazer um teste rápido aqui com você. Olha só, eu vou falar a palavra pen. Vou até escrever aqui. Pen. Pen. O que você pensou quando leu ou ouviu essa palavra? Pen. Se você pensou caneta, você fez uma tradução. Se você imaginou o objeto, deixa eu pegar aqui, cadê? Tadã! Ouviu pen? Veio na tua mente isso aqui? O objeto? Ok. Você está pensando, está se comunicando diretamente em inglês. E aí, nas escolas do Brasil, que ensinam com o método da tradução, elas ensinam algumas frases que não fazem sentido lá fora. Por isso, muita gente, quando vai para o exterior, tem a sensação de que tudo que estudou no Brasil não é utilizado lá. Eu cheguei lá no Canadá e vi que o inglês que eu aprendi no Brasil não serviu para nada. Por quê? A frase, por exemplo, muito famosa, talvez você até conheça, né? Ensinado nas salas de aulas aí. How can I say caneta em inglês? Qual é o objetivo? É saber o nome disso em inglês. E aí a pessoa constrói uma frase 90% em inglês, mas o principal, caneta, está em português. Aí você chega, por exemplo, na Disney, e aí está conversando lá com um norte-americano ou um canadense, uma canadense, que não fala nada de português. Aí você diz, how can I say caneta? Você precisa assinar alguma coisa lá e você diz, how can I say caneta em inglês? Ele vai dizer, what? Sorry? Ele vai até repetir, how can I say what? Porque caneta, que é aquilo que você quer descobrir, você está falando em português e a pessoa lá não fala português. Qual é a frase certa, então? Qual é a pergunta certa? Você deveria dizer, do
Do you have a... Ou seja, você está dando uma indicação visual do que você precisa. Olha aqui, ó. Do you have a... Dentro desse contexto, né, você está dialogando com alguém que pediu para você assinar, ou você precisa assinar, você indica, a pessoa já vai imaginar pen. Ou então você olha assim no balcão, vê isso aqui lá, e você diz, please, give me this. Give me this. Aí a pessoa vai pegar, aí você diz, what is this? What is this? Pen, pen. Pronto, ela já te ensinou ali o nome do object. Então veja, aqui no Brasil, os alunos aprendem frases que não fazem sentido lá no exterior. O que deveriam falar, por exemplo, é what is this? E aí a resposta viria, né? Pen. Percebem como a gente precisa saber como aplicar o inglês na vida real? Porque se a maioria dos brasileiros estuda e não está aprendendo, é porque o caminho que eles estão pegando aí para aprender está errado. Se você tem um destino e você não está chegando lá, é porque o método, a palavra método vem, né, a raiz é caminho. Então, o método não está conduzindo as pessoas à fluência. Então, o método que você vai aprender aqui é um método internacional focado na fluência, focado na comunicação. E isso eu vou falar em breve no próximo vídeo. Mas entenda o que eu estou te apresentando aqui. Gente, o método da tradução, ele tem o seu papel. Por exemplo, quando você vai fazer uma interpretação de um palestrante, por exemplo, qual é a ideia ali? É pegar uma mensagem e transmitir essa mensagem para quem não fala inglês. Eu, por exemplo, já tive o privilégio de ser intérprete de palestrantes. Antes de entrar no palco, a gente tem um diálogo ali de 10, 15 minutos, e naquele momento que eu estou conversando com o palestrante totalmente em inglês, a minha cabeça está recebendo a mensagem em inglês, processando em inglês e enviando outra mensagem em inglês. Isso é fluência. Quando a gente sobe no palco, o objetivo é outro, é pegar a mensagem em inglês e passar em português para quem não fala o inglês. Então veja, o método da tradução não tem o objetivo de te tornar fluente em inglês ou fazer você entender um filme totalmente em inglês ou uma música totalmente em inglês. Você pode achar que não tem nada a ver, mas ó, a tradução, ela funciona como um pedágio na cabeça da pessoa. A pergunta, por exemplo, what's your name? Vem, e aí você levanta a barreira da tradução na sua cabeça. Aí você fica, o que quer dizer name? Ah, ele está perguntando qual é o meu nome. Ou seja, não vai direto para a resposta, né? What's your name? Joel. Ou my name is Joana, my name is Paula. Então está criando uma barreira chamada pedágio. É por isso que muita gente, mesmo estudando inglês, nível intermediário, avançado, estudou durante 5 anos, coloca essa pessoa para assistir um comercial em inglês de 1 minuto, ela não entende, porque ela travou nos primeiros 2 segundos tentando traduzir aquela frase e o filme está rolando, entendeu? Ou o comercial está rolando ali, ela não consegue entender. Então, tradução não tem foco na comunicação, não tem foco na pronúncia, não tem foco na fluência em inglês. Eu vou te mostrar um vídeo aqui, onde a Jennifer ouve uma frase e ela simplesmente responde na hora, automaticamente, né? Ação-reação. Ela responde o nome dela, que é o que está sendo perguntado. What's your name? Aí ela vai falar, Jennifer. Ok? So, look at me. What's your name? High five. Você viu como a Jennifer simplesmente respondeu o que foi perguntado. Ainda tem esse comando no final que eu falo para ela, né? High five, que é uma celebração informal. Você deve ter visto em filmes aí, alguém está comemorando alguma coisa e diz high five, aí vem. Pronto, essa ação é o high five, pronto, porque vem da mão aqui, né? Five, high, high, olha aqui a altura, né? Você eleva, né? Então, high five. Sabe o que eu vejo dos brasileiros, dos adultos? Eles ficam, ah, você quer saber qual é o meu nome, né? Aí eu dou aquele sorriso e digo, come on, what's your name? Ou seja, me responde aí, what's your name? Aí fica, pois é, você não quer saber meu nome? Ao invés de dar a resposta direta. Veja, eu não precisei traduzir para Jennifer em momento nenhum, nem a frase e nem esse comando. E é isso que você vai aprender com a gente aqui no curso Speak English sem depender de traduções. Venha para o lado fluente da força. Acesse o link que está aqui embaixo para adquirir o seu curso online e começar a se comunicar diretamente em English. See you!